Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade, mesmo após os 60 anos de idade. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês 7 maneiras de fazer atividade física sem perceber que está fazendo uma atividade física. Isso mesmo, são pequenas mudanças que vocês vão fazer na rotina de vocês que vai trazer um importante benefício tanto para a saúde muscular quanto para a saúde cardíaca. Então não perca esse vídeo, fica até o final. Você vai ter 7 orientações, 7 dicas de como mudar a sua rotina. Então vamos lá, vamos começar. A primeira dica é se você mora num prédio, se você mora num apartamento, num prédio, num edifício, você utilizar as escadas para subir até o seu andar. Mas doutor, eu moro no 10º andar, eu tenho 80 anos, não estou acostumado a fazer atividade física, estou sofrendo muita fraqueza muscular. Como que o senhor está pedindo para eu subir 10 lances de escada, né? 10 andares, que seriam mais ou menos 20 lances de escada. Não é isso que eu estou falando. Você vai ter que utilizar de alguns artifícios para poder utilizar essa orientação. Então, por exemplo, você mora no 10º andar. Então você vai começar subindo um lance de escada. Então você vai mesclar o uso da escada com o uso do elevador. Então, por exemplo, na primeira semana ou nas primeiras 2 semanas, você vai subir aí até o primeiro andar ou 2 lances de escada, né? E no primeiro andar você vai pegar o elevador até o seu andar. Na terceira, 4ª semana, você já vai subir 2 andares. Então você vai subir até o segundo andar e do segundo andar subir até o seu apartamento e assim por diante. A partir do momento que você vai começar a ter mais confiança, vai começar a ter mais fortalecimento da perna e mais capacidade cardiorrespiratória, você vai cansar menos, você vai aumentando gradualmente até que você consiga sim chegar até o 10º andar. Eu tenho certeza que no médio prazo você vai conseguir, desde que você trace essa meta. Lembrando que é muito mais interessante, é muito mais importante você fazer isso subindo do que descendo. Porque descendo, se você não tiver um preparo muscular, uma força muscular e estiver sofrendo de alguma osteoartrose, alguma doença degenerativa do joelho, o impacto da descida pode piorar as dores. Então, a elevação subindo, você vai fortalecer a musculatura da perna, da coxa, sem que produza o impacto de uma descida, né? Então, muita gente costuma fazer que só vai fazer descendo, porque tem aquele ditado que para baixo todo santo ajuda, né? Mas isso aí não, vai atrapalhar o seu treinamento se você começar descendo escadas. Você deve começar subindo escadas. Então, essa orientação é muito importante. Então vamos lá para a segunda dica, a segunda maneira de você conseguir se movimentar mais durante os dias. Então, se você utiliza transporte coletivo, por exemplo, ônibus ou metrô, você deve criar o hábito de quando for usar o transporte, né, fazer alguma viagem, sempre descer pelo menos uns 2 a 3 pontos antes do destino final. Então, se você vai visitar uma amiga, se você vai visitar um filho, se você vai até no mercado, se você vai sair de casa e usar o transporte coletivo, procure fazer essa orientação. Pode começar, de repente, até com 1 ponto de ônibus antes, 2 pontos, 3 pontos, e com o decorrer do tempo, você vai descendo cada vez mais distante. Então, certamente, isso vai fazer com que você aumente mais os passos do seu dia, você aumente mais a sua mobilidade, e no decorrer de 1 mês, por exemplo, você já vai começar a sentir a diferença, dessa diferença de atividade física que você está fazendo, sem que você tenha dedicado, por exemplo, um tempo exclusivo, apenas dentro da sua rotina com esses pequenos ajustes. A terceira dica é caso você não utilize um transporte coletivo. Então, por exemplo, se você tem carro próprio, se você dirige, a orientação é quando você
for até o destino, né, for até um mercado, for até um shopping, for até a igreja, sempre procure parar na vaga mais distante possível do local. Então vai até um pouco contra, né, o que prega aí o Estatuto do Idoso, muitas vezes, né, nas cidades, geralmente as vagas reservadas para idosos são mais próximos da porta. Claro que em idosos que têm um problema de mobilidade, essa vantagem de estar mais próximo é fundamental para ter mais auxílio, mais ajuda, para ficar mais perto até da porta do mercado, da porta do shopping. Mas se você tem mobilidade e quer manter a sua mobilidade, o interessante é você ter esse pensamento oposto. Então você vai ter que parar mais longe para poder fazer essa caminhada até o local que você deseja ir, né? Sendo, no caso, como eu expliquei, um shopping ou um mercado, um supermercado, por exemplo. E se você tiver uma vaga de um comércio de rua, por exemplo, você pode também ter a estratégia de parar um pouco mais longe, algumas ruas antes, né, para que possa fazer essa caminhada até o local que você pretende ir. O quarto hábito que é importante você ter, principalmente se você mora numa casa que tem um terreno, mas também pode fazer se você mora num apartamento, é fazer uma atividade de jardinagem. Por exemplo, uma horta. Então você promover o cultivo de hortaliças, né, que você possa até se alimentar de legumes. Isso vai, além de promover o hábito alimentar muito mais saudável, isso vai fazer com que você se movimente mais. Principalmente a atividade de agachamento, né? Não vai querer roubar, enganar e querer fazer uma horta que seja no nível em cima de uma mesa, por exemplo, que não vai ter nenhum benefício nisso que a gente está querendo da atividade física. Claro que vai ter benefício na questão de uma ingesta alimentar mais saudável, mas se você realmente quer promover melhora da atividade, da força muscular, principalmente na perna, você fazer uma horta vai fazer com que você tenha exatamente esse benefício. Sem contar, como eu já falei, a alimentação mais saudável e até o senso de propósito que cultivar uma jardinagem, cultivar hortaliças e até flores mesmo, pode causar. Quando você planta, você fica sempre na expectativa ou da flor desabrochar, de você querer ver todo o tempo que você dedicou, ou de você colher mesmo a leguminosa que você plantou, a hortaliça, o alface, a folha que você plantou. Então esse tempo que você espera, e claro, todo o cuidado que você tem no dia a dia, isso favorece muito a saúde mental também. Então você fazer uma horta e criar o hábito da jardinagem é muito importante para a sua saúde muscular, mental e até mesmo da sua saúde como um todo pelo alimento mais saudável. A quinta dica que eu dou é você utilizar a tecnologia ao seu favor. Então, eu tenho certeza, né, pelo menos a grande maioria da população hoje em dia já possui um smartphone, que é um celular. Mesmo que seja para falar, só para conversar, mesmo que muitos de vocês não utilizem todas as funcionalidades que o aparelho tem, mas certamente, pelo menos as informações que eu tenho do YouTube, é que a grande maioria das visualizações são por dispositivos móveis. Então você certamente deve estar me assistindo por um celular, né? É claro que pode ser por televisão, Smart TV ou por computador mesmo. Mas se você tem um celular, é muito importante que você descubra dentro desse celular, que certamente tem, é um aplicativo já nativo do próprio celular, que faz a contagem de passos. Isso mesmo, é um pedômetro, ou seja, ele vai medir a quantidade de passos que você dá durante o dia. Se você tiver alguma dificuldade de acessar, existem alguns tutoriais, né, no próprio YouTube ensinando a acessar, né? Melhor ainda, existem alguns relógios inteligentes de várias marcas, desde as marcas mais conhecidas até as marcas menos conhecidas, que são relógios que também têm esse dispositivo de contagem de passos. E melhor ainda, muitos desses relógios promovem avisos de que quando você está batendo a sua meta. Então, quando você dá 1000 passos, ele lança um alarme. Quando você dá 1500 passos, ele lança um alarme. Isso tudo pode ser programado. E se chega, por exemplo, no final do dia, muitas vezes ele te cobra que você não atingiu a meta. Então, é uma excelente maneira de você se sentir motivado e de você realmente perceber o quanto você está
caminhando quanto você está se movimentando. Com relação ao número de passos, tem um estudo recente que saiu numa revista super importante que chegou através de mais de 200 mil pessoas estudadas, o número ideal de passos que todo mundo precisa dar durante o dia para evitar ou para diminuir os riscos de doenças cardíacas, que gira em torno aí de 2.800 a até 3.000 passos por dia, que é o número que você já começa a ter benefício com relação à parte de diminuição de risco cardiovascular. Então é claro que quanto mais você caminhar, melhor. Embora o estudo não mostrou que exista uma linearidade, ou seja, chega um número, não adianta se você andar 20.000 passos, não significa que você nunca vai ter problema nenhum de saúde. Então, geralmente o limite é até uns 8.000 passos, mas acima de 3.000 já tem benefício. A sexta dica que eu dou, inclusive eu oriento até alguns pacientes que também estão sofrendo de solidão, depressão, alguns quadros que a gente sabe que vai melhorar a questão da saúde mental, que é adotar um animal de estimação, principalmente um cachorro, né, que é um animal que necessita de passeio, necessita sair de casa. Então, adotar um cachorrinho, muitas vezes, vai fazer com que você se sinta estimulado a fazer mais passeios, a fazer mais caminhadas. E quando você, porventura, tem alguma preguiça, né, tem aquela situação de comodidade, das zonas de conforto, com certeza o seu cachorrinho vai pegar você até pela mão, vai chorar, vai pegar a coleira e vai pedir para que você leve ele para passear, né? Então, é extremamente importante, tanto do ponto de vista de saúde mental, quanto do ponto de vista de saúde física, é você ter um animalzinho de estimação, principalmente cachorro. Eu falo cachorro porque outros animais, como gato, por exemplo, não tem essa necessidade de passeios diários. O cachorro, pela própria característica, deve-se passear diariamente para fazer as necessidades, para interagir mais, e isso vai acabar no começo, né, pode ser até uma obrigação, mas depois vai ser um prazer você passear com o cachorrinho e ver o quanto ele vai ficar feliz nesse passeio. E para finalizar, é uma dica que também eu sempre dou para os meus pacientes, é quando você sempre que necessita criar um hábito novo, o ideal é você puxar como gancho um hábito mais antigo. Como que funciona isso? Por exemplo, você tem o hábito, claro, né, certamente, desde criança, de escovar os dentes diariamente quando acorda. Então, é um hábito que já está pré-estabelecido. Você pode associar um hábito gancho a esse hábito de escovar o dente. Exemplo, toda vez que for escovar o dente, vai treinar equilíbrio. Então, vai escovar o dente, enquanto está escovando o dente, vai ficar com um pé só. Né? Exemplo, vai ficar equilibrando num pé só, conta aí 2 minutos, 3 minutos enquanto está escovando o dente, dá aquela caprichada na escovação para até melhorar essa questão do exercício de equilíbrio. Então você pegou uma atividade, um hábito que já tem e cria gancho para um novo hábito. Outro exemplo, café da manhã. Geralmente todo mundo toma um café da manhã, e se você não toma, é bom já ver meus outros vídeos que eu falo a respeito da meta proteica para fraqueza muscular, que você deve ter um café da manhã, principalmente com proteína. Então, se você não tem esse hábito, já crie esse hábito e já use de gancho outro hábito. Exemplo, você vai tomar café da manhã, logo depois do café da manhã você pode fazer uma sessão de alongamento. Então você já tinha um hábito e vai associar um outro hábito. Isso fazer diariamente. Um terceiro exemplo. Você almoça geralmente todo dia. Se não almoça, deve almoçar, como eu falei anteriormente. Então depois do almoço, por exemplo, você pode fazer, ou antes do almoço, que seria o ideal, você pode fazer uma sessão de agachamento. Por exemplo, 10. Tem uma aula que eu falo bastante disso, como fortalecer as pernas. Então você pode fazer exercício 10 séries, 10 exercícios de agachamento, para 1 minuto, faz mais 10, para 1 minuto, faz mais 10. Faz 3 séries antes do almoço. Depois você almoça tranquilamente. Então é utilizar esse hábito junto, esse hábito gancho, que eu costumo chamar. Outra dica também. Toda vez que você firmar um compromisso com você mesmo, é muito importante que você escreva.
Isso para o nosso cérebro, quando a gente escreve, a gente costuma levar com muito mais seriedade essa questão desse compromisso. Então, quando você pensa só, fala, olha, agora todo dia de manhã eu vou fazer isso, e você não escreve, você tem uma força muito menor de cumprir o que você firmou. Então, você vai escrever, né, acabando esse vídeo, já pega uma caneta, já pega um papel, você vai escrever essas 7 orientações do elevador, a orientação do estacionamento do carro, do ponto de ônibus, a orientação do animalzinho, talvez você até tenha um animalzinho, já comece a ter esse hábito de passear, você vai escrever esses hábitos e vai colar num lugar que você pode ver diariamente. Ou pode ser no espelho do banheiro, ou pode ser na porta da geladeira. Tenho certeza que na sua geladeira você tem alguns ímãs, né? Deve ter aí a foto dos netos, certamente, uma lembrança de aniversário, como toda a casa de vó, casa de vô tem. Então você vai pegar esse imã e vai, através dessa folha com essas anotações desse compromisso, vai firmar na geladeira e vai assumir esse compromisso com você mesmo. E eu tenho certeza que até de 1 a 2 meses, você fazendo esses hábitos, você já vai sentir melhora, tanto na sua mobilidade, quanto até na sua força muscular. Lembrando vocês que eu tenho um e-book que explica muito melhor a questão da sarcopenia, que é a fraqueza muscular. O nome do e-book é Sarcopenia. Aprenda a preservar seus músculos e desfrutar de uma vida ativa. O link do e-book está aqui embaixo, já na descrição do vídeo. Nesse e-book eu vou mostrar para vocês, ensinar para vocês numa linguagem leiga, numa linguagem simples, numa linguagem que eu falo com os meus pacientes mesmo, para que eles entendam o que é a sarcopenia, como evitar a sarcopenia e até alguns exercícios muito importantes para que sejam feitos diariamente. Então o link está aqui embaixo para que você possa desenvolver mais esse tema de fraqueza muscular. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever agora, já ativa o sininho para receber notificações semanais dos vídeos que eu estou postando, para que você não perca nada em nenhum conteúdo. E já curte e já compartilha esse vídeo também nos grupos da qual você participa. Grupos de igreja, grupos de família, grupos de WhatsApp. Então, obrigado por ficar até aqui. Se você chegou até aqui, escreve aqui embaixo, superação sem limites. Já é tradição de quem chega ao final dos meus vídeos. Eu vou saber que você assistiu até o final e saber que você está interessado em mudar a sua saúde, em melhorar a sua saúde e qualidade de vida, tá bom? Então, muito obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.